Entrevista do dia. Está conosco hoje no estúdio, aqui na Rádio Difusora FM, o provedor da Santa Casa de Fernandópolis, Marcos Schaer. Marcos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos vocês e bom dia aos ouvintes da nossa querida Difusora. Obrigado pelo convite novamente. Vamos começar com uma pergunta bem assim clássica. Qual é o status administrativo da Santa Casa hoje? Com intervenção ou sem intervenção? Ótima pergunta. Teoricamente, sem intervenção, né? Nós já... por ordem do juiz, nós solicitamos presença dos irmãos e recompusemos o conselho, se a palavra está certa, né? O conselho administrativo, no intuito de que a gente possa fazer mudanças e melhorias e voltar o hospital para a mão da sociedade novamente. A gente possa voltar a ter eventos, colocar o hospital novamente nesse âmbito administrativo fora de Ministério Público e juiz. Bom, nesse momento então você já tem diretoria montada, conselho administrativo, tudo certinho. Tudo que manda o protocolo, vamos dizer assim, do Estatuto da Irmandade. Teoricamente, tudo. Você está falando teoricamente. Vou explicar o teoricamente. Eu digo teoricamente tá, mas não tá, é isso. Mas não tá. Porque é o seguinte, teve muita determinação do juiz da intervenção, né, o juiz interventor, que elas são válidas ainda. Então, muitas determinações de afastamento, de mudanças, e que elas levam um pouco mais de tempo para ocorrer. Não é só em uma reunião, por exemplo, que a gente resolve. Então... são mudanças que devem ser muito bem estruturadas, muito bem solidificadas, com uma base boa para que a gente possa fazer acontecer. A própria mudança da diretoria, etc. Eu vou dar um exemplo. Eu venho falando nas últimas entrevistas, até antes da intervenção acabar, quando a gente não sabia a data exata, que, na minha visão, a gente deveria fazer muitas mudanças estatutárias. Por exemplo, processo de compras. Antes o hospital não tinha um processo de compras, como é que eu posso dizer, oficial e baseado na publicidade de dados, na transparência, para evitar corrupção e etc. Então, uma das mudanças é que esse processo de compras ele seja adicionado no estatuto, como anexo ou não. Processo seletivo, mesma coisa. Antes você tinha muito apadrinhamento. Então, hoje a gente quer que o processo seletivo vigente que ele seja colocado também no estatuto. Então, todas essas mudanças levam um pouco mais de tempo, um pouco mais de estudo. A própria profissionalização da diretoria, como foi feita por nós, apesar dos defeitos que também temos, obviamente, mas seguindo o critério, se eu não me engano, de Catanduva, que também profissionalizou a sua diretoria por meio de estatuto, diretoria remunerada, trabalha, está ali 24 horas por dia, teoricamente à disposição, e não como são as Santas Casas, ou eram as Santas Casas outrora. O provedor vai lá, passa uma vez por semana para assinar papel e ponto. Eu sempre disse isso na minha visão e isso não funciona mais, minha visão pessoal. E ali na Santa Casa, apesar de todos os defeitos ainda, que nós ainda temos todos os desafios, a gente viu que isso trouxe resultados. Né? Muito diferente você estar ali dentro e cobrar todos os dias a mudança, se empenhar, do que nada contra como era, mas eu acho que são novos tempos. A gente precisa dessa dedicação exclusiva aí, praticamente. Ô Marcos, pelo que eu estou entendendo aí, você quer dizer que aquela figura do provedor, vamos dizer assim, que sai do meio da comunidade, que é uma pessoa que tem outra atividade na comunidade, ele não comporta mais em termos de uma gestão da Santa Casa. É preciso ter um provedor profissional e que preste contas para essa Irmandade, seria isso? Eu acredito exatamente, não só na Irmandade, mas eu digo para a sociedade. Para a sociedade. Eu acho que a partir do momento que nós, como profissionais, né, como diretoria, remunerada inclusive, você está usando um dinheiro, não só o dinheiro público, né, você está usando o dinheiro de maneira geral e tratando a população. Você está sujeito a regras do Estado, federação, município, mas também você tem que prestar conta sobre as suas ações. O provedor de antigamente, digamos assim, que saía do meio da sociedade, era muito bom, era uma figura pública, política, inclusive. Mas eu vou dar o exemplo de angariar verbas para o hospital. Eu percebo ali no Congresso, nós temos, obviamente, os deputados que mais nos ajudaram e etc.,
mas ao mesmo tempo, quando eles veem a Santa Casa num caminho mais profissional, nós mostramos números a eles, então olha, reduzimos a dívida em tanto, estamos trabalhando para reduzir o custo de tal setor assim, tentando credenciar tal serviço, eles se sentem muito mais empenhados em querer ajudar nesse projeto, né? A gente teve alguns deputados aí estaduais que empenharam diversas emendas, algumas não caíram ainda, mas para custeio de equipamentos, para que a gente possa, por exemplo, abrir uma unidade de cardiologia para credenciar aquela tão esperada cirurgia cardíaca pelo SUS aqui. Então, são ações mais profissionais. Não que o provedor, no caso, esse diretor executivo, não possa ter essa figura pública. Eu acho que tem que ter também. É um hospital muito importante para a sociedade aqui, não só do município, mas para a região. Eu mesmo estou aqui, então eu acredito que não tem problema. Você tem que fazer esse trabalho também. Faz parte, é o bônus e o ônus de todas as maneiras. Mas eu acho que a dedicação tem que ser grande parte ali dentro do hospital, sim. Eu não vejo, até falando agora como provedor, como que um provedor possa sentar lá sem entender o que está acontecendo e assinar contra-cheque, prestação de contas, sem entender o que aconteceu. É um pouco complicado. É muita coisa. O hospital é muito grande, envolve muitas coisas, muitas situações. O CPF da pessoa que está ali, né? Então você não pode ser responsável assim, na minha opinião. E esse processo você acha que vai durar quanto tempo? Gabriel, é complicado dizer. Eu acredito que vai mais uns meses ainda, pelo menos uns 4 meses, eu acredito. Então nós vamos entrar em 2023. Eu acredito que sim. Mas por quê? Eu acho que toda mudança ela tem que ser cautelosa, mas ela tem que ser bem feita. Eu acho que mudança, lógico, sempre tem o lado ruim da mudança, mas toda mudança, eu acredito, ela tem seu lado positivo. Se a gente está mudando para melhor, é muito difícil para nós, seres humanos, deixar o que a gente está acostumado no passado. A gente desapega, é muito difícil o ser humano desapegar. Mas a hora que você encara uma mudança, você vê oportunidades. Eu acho que aí está a oportunidade da gente profissionalizar o hospital, essa busca de novos recursos, algo mais enxuto, mais profissional, gestão, né, algo mais dinâmico. E se a gente está na época das eleições, a gente está falando da política agora, se vocês pararem para pensar, o Zema lá em Minas Gerais fez toda, independente do lado que eles estão ou não, mas o tipo de gestão que ele fez ali é essa gestão mais profissional. Ele angariou vários inimigos no meio do caminho porque cortou muito benefício, funcionalismo público, etc. Mas eu acho que todo o terceiro setor e toda a administração pública ela acaba caminhando ela vai caminhar aqui no Brasil para esse lado da terceirização, da profissionalização. Ô Marcos, bom dia. Bom dia. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos, uma entrevista lá na Santa Casa, inclusive, foi junho, final de junho, antes de levantar a intervenção. E você disse que teve uma certa dificuldade para trazer esses irmãos para uma reunião, para montar esses conselhos administrativo e o fiscal. Como que foi formado agora? Essa formação, esses irmãos, vocês conseguiram trazer, que não estavam comparecendo a esses chamados de vocês? Como que foi a formação e quem que agora integra essa diretoria? Bom, vamos lá. Isso não é dificuldade só de agora, Gi, não é só da nossa gestão, não é só da pandemia. Nós temos atas ali no hospital. Eu não vou falar com exatidão, posso estar incorrendo no erro aqui de falar besteira, mas eu acredito que de 2015 para cá, nós temos quase 280 irmãos, segundo alguns documentos. Tá? Tem documentos que dizem outros números, mas enfim. E nós tínhamos um comparecimento médio ali de 15 pessoas presentes nas reuniões de Irmandade. Nas reuniões, inclusive, extraordinárias, que seriam, teoricamente, de mais urgência ou de mais importância. E de maneira até questionável, que muitas dessas pessoas às vezes podiam até estar viajando, mas está o nome delas lá na ata, é um pouco complicado você falar se estava ou não estava. Então você já percebe uma diminuição da presença desses irmãos, muita gente deixou de ser irmão, teve muito escândalo envolvendo o hospital também, então isso afetou muito, mas a gente acabou enfrentando isso também, né? Foi um número muito reduzido, e eu acredito que a intervenção também tenha papel nisso, que afastou muita gente. Eu acho que muita gente de bem, outras pessoas com interesses um pouco mais questionáveis, mas todos ficam um pouco assustados com a ideia, né? Nós temos ainda um acompanhamento bem, como eu posso dizer, bem em cima do Ministério Público, né? Também da polícia, então até para evitar que haja algum tipo de interesse escuso ali dentro do hospital. Mas nós enfrentamos esse desafio também.
apareceram alguns irmãos, até onde eu posso perceber, pessoas de boa índole, pessoas interessadas em ajudar de fato. E essas pessoas acabaram, de acordo com o estatuto, compondo o conselho, né? O conselho diz, inclusive, que nós temos que indicar pessoas da sociedade. Nós, que eu digo, é a Irmandade. Nós temos uma pessoa da sociedade, por exemplo, que é a dona Vanderlice da Wolfer. Eu sempre falo da Wolfer aqui, inclusive um grande elogio a elas, porque trabalham voluntariamente para o hospital desde que o hospital é o hospital. Desde que a Wolfer foi fundada. E acho que nada mais justo do que elas que conhecem o desafio de anos do hospital, os desafios, participarem dessa mesa. A gente teve um pouquinho mais de trabalho, até também por discussão nossa, no Conselho Fiscal. Por quê? Ao meu ver, não adianta você colocar pessoas, porque ele conhece fulano ou porque é conhecido na sociedade. Você tem que colocar pessoas técnicas também. A ideia de um conselho de administração, do Conselho Fiscal numa empresa, é que eles auxiliem a gestão executiva ali a gerenciar o hospital, a empresa. Então, no caso do Conselho Fiscal, você tem que ter contador, você tem que ter um advogado, talvez um tributarista, ou até que seja um administrador, economista, mas pessoas que entendam um pouco ali da área, não necessariamente da área de saúde, mas dos desafios. Nós temos tributos ali da ordem de 7, 8, 10, 15 milhões e, como eu sempre digo, lá de trás que a gente vem colhendo agora, então a gente precisa desse tipo de ajuda. Eu acredito que na Irmandade ela tenha que ter sim alguma mudança a respeito do que fizeram outras Santas Casas. Você está falando de quase 300 irmãos e aparecerem 15 durante 5, 7, 8 anos. Então eu acho que tem que ser muito revisto isso. Quem quer participar? E quer participar com quais interesses? Então vamos fomentar algo aqui para que a gente possa levantar esse hospital de fato, deixar todos os interesses pessoais de lado e colocar isso para andar. Eu acho que isso parte de todas as esferas, mas principalmente a gente fazendo essa autocrítica e arrumando dali de dentro. Essa questão da Irmandade aí, quando você coloca qual é o modelo que está se usando hoje muito e que pode ser importado e trazido para Fernandópolis? Eu não vou incorrer o erro de falar o nome da Santa Casa, mas a gente pesquisou muito, até foi algo durante a intervenção ali solicitado pelo juiz, quando foi pesquisar outros hospitais, outras entidades, eles deixaram de ser Irmandade, viraram associações, que na verdade a Irmandade ela é uma associação já por natureza, né? Mas independente, eles pegaram e chamaram de irmãos ativos, os irmãos que de fato estão ali trabalhando, colocando a sua responsabilidade ali no nome, digamos assim, assinando junto todo e quaisquer problemas, só que de uma maneira muito mais enxuta, né? Você tem hospitais que pegaram áreas da sociedade, um representante de cada, e colocaram, a gente já propôs isso numa mesa diretora, uma mesa consultiva, e juntaram, vamos fazer em 25 ou 30 irmãos, vamos fazer em 25 ou 30 irmãos, mas pessoas que vão participar ativamente das reuniões. Faltou em 2 reuniões, não foi convocado, não veio, não justificou, ou mesmo justificando, tá fora. A gente precisa de gente que queira participar. Eu não sou contra esse modelo, eu acho que funciona, desde que seja um pouco mais ferrenho nesse sentido. 300 não significa presença. Não significa. Eu entendo também o lado das pessoas, não só porque foram afastadas, mas porque ficaram com um certo receio, independente do motivo, mas tem muita gente que entrou lá, porque o fulano era da Irmandade, falou para eu ajudar porque estava num momento difícil e eu acabei entrando. É totalmente entendível, conheço pessoas assim aqui na cidade. Mas que hoje é muito complicado elas voltarem a sê-lo ali, né? Então acho que a gente tem que, passou, fez o que tinha que fazer, vamos passar a régua agora e trabalhar para que isso possa melhorar, a gente possa construir. Nós completamos desde a intervenção mais de 2 anos já, Marcos? Mais, né? Muito mais, né? A intervenção foi em fevereiro de 2020. Quando começou, um mês antes da pandemia. Nós completamos quase 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses. Bom, a questão que a gente pergunta para você, como é que está hoje a Santa Casa de Fernandópolis? Ou em termos operacionais, ela está funcionando 100%? Perfeito. Eu acho importante colocar 2 questões aqui. Primeiro, a questão de capacidade, né? A gente estava comentando agora, a gente sempre, não só nós como UPA também, a gente sofre. Na verdade, o SUS inteiro ele é uma rede sobrecarregada, né? E nós somos aqui da Diretoria de Saúde, fazemos parte da Diretoria de Saúde de Rio Preto,
E, infelizmente, às vezes, se você tem uma lotação no UPA, tem uma hiperlotação no UPA e na Santa Casa, você não consegue dar destino com os pacientes, a população fica, obviamente, brava, querendo urgência, mas eu gostaria de deixar claro, não depende só de nós, não depende só do UPA, depende de uma série de fatores. O tal do CROSS, ele é um sistema estadual, né? Ele que interliga, ele que define as vagas, inclusive para cirurgias eletivas. Nós tivemos várias ouvidorias recentes que as pessoas, eu estou há 4 anos na fila, 3 anos na fila. Sim, a gente também ficou parado 2 anos e pouquinho pela pandemia, sem fazer essas eletivas. O Estado tem essa ciência, o Estado tentou lançar programas de mutirão de eletiva, mas é um número muito grande para você simplesmente conseguir em alguns meses desafogar. Mesmo os médicos, nossos funcionários, os hospitais produzindo além da conta, não vai operar todo mundo num curto período de tempo. Então essa fila, essas reclamações ainda persistirão. Você tem pacientes lá da ortopedia que estavam com cirurgia marcada ali para abril de 2020. Estão sendo remarcados agora, que aí até renovar todos os exames, passar por consulta novamente, às vezes está com outro problema, tem outras urgências que entram na frente, na fila. Então é um problema de saúde estadual, federal, não é apenas aqui que isso acontece. Eu vou arriscar, inclusive, dizer, perto do que eu vejo em outros hospitais, eu não visito poucos, aqui em Fernandópolis roda muito bem essa questão de saúde, direcionamento. Mas não depende só da gente, né? Depende de outros entes, outros agentes e outros setores aí. Ô Marcos, a questão da educação, eu vi que recentemente o hospital fechou mais um convênio com uma outra universidade aqui da região, que é a FUNEC, lá de Santa Fé do Sul, né, com um curso de medicina para eles fazerem residência médica aqui em Fernandópolis. A Universidade Brasil anunciou recentemente uma ampliação lá do campus, uma obra gigantesca que deve começar no ano que vem. E eu gostaria de saber o seguinte, como que está a situação Santa Casa e Universidade Brasil na questão de residência médica? Tá, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que nós somos um hospital de ensino e a gente tem convênio não só com a Universidade Brasil, nós temos ainda medicina, nós não voltamos, né? Nem nós nem eles, nós não fechamos acordo ainda. Há conversas, mas nós temos alunos da Universidade Brasil de fisioterapia, de enfermagem, enfim, ali atuando dentro do hospital. Bem como nós temos da FEF, né, da Fundação Educacional aqui de Fernandópolis, e alguns outros hospitais que nós temos convênios menores que mandam alunos para nós. Como hospital de ensino, é nossa não só função, mas é bom que nós tenhamos vários convênios, bem como a Universidade Brasil tem convênios com vários hospitais para o internato deles também. Com a Unifunec, nós fechamos um contrato com o único e exclusivo objetivo de fomentar essa parte nossa de ensino e pesquisa, que eu sempre falei que deveria ser algo que nós temos que investir, e é uma instituição ali aparentemente séria, teve conversas muito corretas conosco, e nós esperamos que ela gere frutos nesse sentido. Dizem nas reuniões de residência médica aí Brasil afora que quanto mais universidades o hospital tem fomentando seu ensino e pesquisa, mais forte é o hospital como hospital de ensino, vídeo HB, Federal de São Paulo, enfim. Hoje, nossa situação com a Universidade Brasil, nós estamos aí tendo conversas, nós queremos sim que volte o internato para lá. Hoje eu acredito que é outra situação, né? Eu diria até para eles, acho que pelo programa que eles se adaptaram, eu não vejo que eles colocariam todos os alunos de internato. Desde que eu me dou por provedor ali, eles já têm convênios com vários hospitais, então acho que também não é totalmente interessante para eles voltar ao internato por completo, né? Eles estão ali na rede pública, enfim. Agora, nós estamos, acho que numa conversa bem bacana, com muito respeito, eu gosto bastante ali do Felipe, a gente sempre lidou muito bem. Tivemos uma reunião, acho que há 3 semanas atrás, e acho que a gente deve ter aí novidades nos próximos meses, semanas. Eu acredito que temos um bom caminho. Novamente, a gente como hospital, a ideia é que nós possamos fomentar essa parte de ensino e pesquisa. Então, a residência, o que eles ou outras faculdades puderem nos proporcionar para abrir novos programas de residência é interessante para nós como hospital, para eles e para a comunidade em geral, né? Você está falando de mais médicos trabalhando aí para o hospital em prol da população. Mas eu acredito que vai dar tudo certo em relação à residência, sim. E a respeito daquela... Você falou comigo numa entrevista também lá no hospital sobre aquele centro de pesquisa, a criação desse centro de pesquisa. Agora com a vinda da Unifunec também para cá, tem alguma novidade nessa questão?
Ainda não, mas eu vou então dar o spoiler, né, como você diz. Eu pretendo juntar as faculdades, né, que tem convênio conosco ali, inclusive a Unibrasil, obviamente, FEF, a Unifunec e eu não sei se virão mais no futuro, mas que nós possamos colaborar, contribuir juntos, se os municípios, o próprio município daqui ou os outros tiverem interesse também, mas a gente montar isso junto, eu acho que beneficia a todos, população, municípios, estado, as faculdades e a nós. Então eu pretendo fazer essa reunião logo menos, a gente só está terminando de estruturar algumas outras questões legais para essa parte de ensino e pesquisa, mas a gente tem um projeto bem bacana para apresentar para essas faculdades e eu espero que elas tenham esse interesse de contribuir conosco. Ô Marcos, geralmente a gente tem ouvido muito aí, e crescendo bastante essa ideia, e se comenta muito da possibilidade da Santa Casa ser, digamos assim, administrativamente ser abarcado por um grande outro centro hospitalar da região. Isso pode acontecer? Tem possibilidade? O juiz interventor, nas decisões dele, ele até diz que ele procurou, né? Foi procurado o HB, por exemplo, o FREI, etc. São instituições profissionais muito fortes, né? Eu não fecharia a porta, eu não descartaria, né? A gente não tem nenhuma conversa hoje nesse sentido, mas eu acho que se for para o bem da população, se for profissionalizar, for ajudar na questão de dívidas, acho que totalmente a gente precisa dessa mudança. O que eu sou totalmente contra, de novo, pessoalmente, é que ela ande para trás. Eu acho que o hospital não pode dar um passo para trás. Num grande complexo, nesse sentido, eu dei o exemplo agora do HB e do FREI, eu acredito que seria um passo à frente. Ponto. Mas eu acho que de outras maneiras mais amadoras a gente daria passos para trás, o que não é interessante de maneira alguma. Então, continua do jeito que está caminhando devagarzinho a parte de tartaruga, mas está caminhando para frente. A Santa Casa já absorveu a questão da disputa do AME e do Luci Montoro? Ainda está na justiça, mas se vocês puderem permitir, eu gostaria até de elucidar um pouco isso. Nós não entramos na justiça contra o HB, tá? Deixando bem claro. Acho que até falei para a senhorita lá no hospital. Eu diria, nosso processo, né? Nosso pedido foi contra a decisão do Estado, à época, de ter dado a vitória para o HB, porque ao nosso entender ainda está correndo esse processo, o que caiu foi a liminar em relação a isso, que ao nosso ver, nós tínhamos sido os vencedores da licitação. Agora, o HB está lá no AME Luci fazendo um bom trabalho, eu acredito que está fazendo um trabalho espetacular, não tenho dúvidas, não tenho dúvida alguma. Inclusive, se eventualmente a justiça declarasse que nós, na verdade, somos os vencedores, eu acho que a gente poderia muito bem, já tive essa discussão ali com a minha diretoria, de trazer o HB para dentro ali também do AME Luci de uma maneira de colaborar conosco, da gente poder aprender inclusive essa parte de AME Luci com eles. Eu não vejo nenhum problema nisso. De novo, você está prestando um serviço, e ali no caso do AME Luci, exclusivamente SUS. Então acho que tem que contribuir para a população sim. Seria excelente se a gente pudesse ter esse tipo de trabalho. Mas eu tenho uma ótima relação com o pessoal do HB, algumas pessoas de lá inclusive. Sempre que eu preciso, inclusive tirar dúvidas, aprender também, ensinar muito pouco, mas a maior parte aprender, sempre me receberam de portas abertas. Então, eu acho que é só parceria de construção nesse momento com eles. Tem mais alguma dúvida aí, Giovana Sibioli? Por hora, não. Não teríamos, né? Teria. A gente poderia, tal. Não, né? daria pra gente fazer um programa inteiro, né? Vários programas, né? Mas o Marcos, ele sempre está aqui presente, sempre que convidado ele tem aceito o convite. E a gente espera, Marcos, que o processo da Santa Casa caminhe passos para frente, como você colocou agora há pouco, e que não haja retrocesso no sentido de que a Santa Casa volte a um estado em que ela não disponibilize um atendimento bom para a população. Então, o que a gente torce é para que realmente a gente siga olhando sempre para frente. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui no Rotativo. Obrigado, Caveira. Obrigado, Gi. Posso colocar mais um minuto? Pode. Até o que o senhor disse agora em relação à Santa Casa, eu diria caminhar para frente. A Irmandade e a sociedade, a política, quando a gente fala da boa política, os bons empresários, a boa sociedade, as pessoas com bons interesses em relação ao hospital, eu acho que a Santa Casa ela não tem que se desvencilhar disso, ela não tem que se desvencilhar da Irmandade, das pessoas, da sociedade, da política, desde que ela venha sem trocas, sem favores, sem interesses, como eu sempre digo, interesses escusos. Eu acho que
a parte boa da intervenção foi que afastou os maus interesses. Essa é a minha visão pessoal. Por outro lado, você também assusta pessoas com boa índole, com boa intenção de ajudar. Então, este momento que nós estamos entrando ali da Santa Casa, estamos vivendo, eu acredito que seja um momento necessário da volta dessa boa sociedade ou da entrada de novas pessoas da sociedade, das empresas, talvez da política, das universidades, mas que nós possamos compor. Se você pegar o próprio Catanduva, o próprio HB, eles cresceram fazendo essa parceria com pessoas profissionais à frente, óbvio, eles tiveram essa primazia ali, e eles conseguiram trazer todo mundo. Hoje o HB ele acaba formando, eu vejo muita opinião política, muita força nesse sentido, mas com excelente trabalho. Acho que é inquestionável a questão deles na parte da saúde, educação e a sua contribuição. Eu vi em algum lugar, salvo engano, são a 4ª maior instituição da América Latina em termos de ensino e pesquisa da área da saúde, salvo engano. Então, eles seguiram esse caminho que a gente está tentando colocar aqui. Se tudo correr bem, se tudo der certo, a gente tiver essa contribuição boa, eu acredito que o hospital tenha sim um futuro pela frente, um futuro positivo. Como a gente disse, não pode andar para trás. Mas muito obrigado pelo espaço de novo, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez ao Marcos Schaier, provedor da Santa Casa de Fernandópolis. Rotativa no ar.